Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos reiniciar os nossos trabalhos com a audição à APEF, Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, no âmbito de um requerimento apresentado pelo PSD, cujo tema é portagens no Porto de Sines. Vou recordar a nossa grelha de tempos, não só recordar, mas como também informar, que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial da APEF, 5 minutos a cada grupo parlamentar, resposta imediata a cada um dos grupos parlamentares e depois uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar, tendo a APEF o mesmo tempo de todos os grupos parlamentares para responder. Queria, por isso, também dar as boas-vindas ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa, que é o diretor executivo da APEF, e ao Dr. Pedro Pereira, que é o assessor de imprensa. Naturalmente é um gosto recebê-los e, naturalmente, também é importante o contributo que terão para nos trazer sobre este tema. Assim sendo, vou já passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, julgo que será o Sr. Deputado António Topa a usar a palavra. Sr. Deputado, julgo que é isso, segundo fui informado. Sr. Presidente, seria, mas a não ser que seja para a apresentação do requerimento, que creio que já é subejamente conhecido, o normal é a entidade convidada a fazer uma apresentação inicial até 10 minutos. Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu acabei de dizer isso e depois dei-lhe a palavra. Foi para olhar, acabei de o dizer e depois dei-lhe a palavra inadvertidamente. A intervenção inicial é da APEF, claro. Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa, faz favor, 10 minutos para essa intervenção inicial e depois sim, como autor do requerimento, cada vez ao grupo parlamentar do PSD iniciar os tempos pelos grupos parlamentares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela oportunidade de estar aqui presente perante vós para podermos falar um bocadinho sobre este tema. É um tema que, de facto, preocupa o setor. Antes de mais, deixe-me só fazer uma pequena apresentação. A APEF é a Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, que representa, no fundo, os operadores ferroviários neste momento de mercadorias, enquanto seus associados, e tem como principal objetivo o contribuir com propostas, com iniciativas para aumentar a cota modal de transporte ferroviário, que está também muito alinhado com aquilo que é também os objetivos do Estado português ao longo da próxima década e daí à frente. Nós, enquanto associação, temos verificado que há do Estado português um grande investimento que está a ser realizado no que diz respeito às infraestruturas de transporte ferroviário. É um investimento com o qual a associação está perfeitamente alinhada e identificada, porque vai permitir aumentar a capacidade de transporte de mercadorias por via ferroviária, indo também ao encontro daquilo que são os objetivos de descarbonização dos transportes e de sustentabilidade para a economia nacional. Tendo em consideração isso, há uma série de medidas que é importante impulsionar para garantir que a competitividade do transporte ferroviário é efetiva, porque há uma coisa que temos todos de ter consciência: não se consegue aumentar o transporte ferroviário per si apenas porque nós estamos a investir em infraestruturas. O transporte ferroviário também tem de ser competitivo. E dos temas onde nós temos de ter particular atenção são os custos de contexto associados à atividade do transporte ferroviário. E os custos de contexto são da maior diversidade que existe. Se pensarmos que o transporte rodoviário é um transporte extremamente competitivo, temos de perceber o que é necessário fazer para podermos contribuir para aumentar a competitividade do transporte ferroviário. Fomos um pouco surpreendidos pela esta posição da Autoridade Portuária de Sines, antes de mais porque não contribui para este objetivo de descarbonização dos transportes e de aumento do transporte ferroviário. Isto porquê? Porque vai introduzir aqui um custo, que é um custo de contexto, adicional e exclusivo para o transporte ferroviário, e o que faz com que haja aqui uma questão de competitividade do transporte ferroviário de per si e também relativa ao transporte rodoviário, porque, de facto, o transporte rodoviário não vai ter qualquer tipo de custo associado ao acesso ao Porto de Sines. E o que nós consideramos é que, antes de mais, por uma questão de princípio, se nós estamos a pensar no que é que nós pretendemos a nível de estratégia, a nível de transportes de mercadorias para Portugal, e tendo em consideração todos os compromissos internacionais que foram até assumidos por Portugal, no sentido de promover o aumento da cota modal de ferrovia, não faz sentido este tipo de taxa serem atribuída em exclusividade à ferrovia e eu até diria mesmo ser atribuída de todo.
porque a taxa em si para nós não faz sentido. A ferrovia, se nós tivermos em consideração isto, o transporte ferroviário de mercadorias contribui para a descarbonização de uma forma muito objetiva, consome cerca de 5 vezes menos energia do que consome o transporte rodoviário e, em média, cerca de menos 9 vezes emite menos emissões de CO2 do que o transporte rodoviário. Isto em termos médios, porque também temos que considerar que há transporte ferroviário a diesel e elétrico, mas em termos médios é isto que diz o setor, comparativamente falando. E, portanto, o que faria sentido logo de per si era procurarmos incentivar a transição para o transporte ferroviário, porque dessa forma estaríamos a contribuir logo para reduzir as emissões de CO2 do transporte de mercadorias. Ora, nós, sendo confrontados com este contexto, nós ficamos bem preocupados com aquilo que se assiste, porque o que nós percebemos é que, e olhando para a forma como a própria Autoridade Portuária de Sines fez os cálculos associados à taxa, é que a Autoridade Portuária de Sines está a assumir que há cerca de 5.500 comboios que entram one way no Porto de Sines, ou seja, são 11.000 no total, 5.500 de entrada e saída, e que se nós começarmos a aumentar o transporte rodoviário por substituição do transporte ferroviário, nós estaremos a contribuir com cerca de mais de 30 a 40 caminhões por cada comboio de mercadorias que deixa de entrar. Nos cálculos que o Porto de Sines fez, o Porto de Sines assume à partida que, de uma forma, considera o Porto de Sines prudente, que vai haver, se calhar, faz os custos tendo em consideração cerca de 60% do transporte ferroviário atual, o que significa das duas uma. Ou o Porto de Sines está a considerar que vai perder 40% de transporte ferroviário, e se perder 40% de transporte ferroviário, isso significaria cerca de, grosso modo, cerca de dos 5.500, perder cerca de 2.200, 2.300 comboios one way para a rodovia. Se pensarmos que cada comboio equivale a 30, 40 caminhões, estamos a pôr mais cerca de 50 a 60 mil caminhões na estrada por ano. Isto, de certeza absoluta, que não vai ao encontro daquilo que são os objetivos de descarbonização dos transportes, não faz sentido, tendo em consideração todo o investimento que está a ser feito pelo Estado português no Corredor Internacional Sul, que é exatamente para aumentar a capacidade de transporte de mercadorias via ferroviária. E se está a fazer esses cálculos dessa forma, se por acaso os comboios todos funcionem lá a circular e forem 100% dos comboios, quer dizer que estão a ser confrontados com um sobrecusto de 40% sobre aquilo que são os custos de manutenção que o Porto diz que tem com aquela infraestrutura. Portanto, tudo isto para nós não faz sentido, não vai ao encontro daquilo que são os objetivos que o país estabeleceu para si próprio, porque não faz sentido, tendo em consideração os investimentos que o país também estabeleceu e está a fazer para melhorar a infraestrutura ferroviária, e certamente que não ajuda nada à competitividade da economia nacional e à competitividade das exportações nacionais, porque corremos o risco também de, tendo em consideração que os operadores ferroviários não vão absorver estes custos, porque não é possível, os operadores ferroviários vão imputar esses custos aos seus clientes, corremos o risco dos clientes, quando confrontados com os custos do transporte na sua totalidade, olharem para as alternativas que existem e escolherem outras alternativas. À ferrovia em primeira instância, claramente, mas também ao Porto de Sines, no final do dia corremos esse risco. E, portanto, para nós este investimento não faz sentido, este investimento ser imputado à ferrovia não faz sentido, devia estar incluído naquilo que está previsto no âmbito do contrato de concessão do Porto, porque o contrato de concessão do Porto também prevê que todos os investimentos que são feitos no âmbito do próprio Porto são abrangidos e incluídos dentro da concessão, e só basta olharmos para o próprio Porto de Sines, neste momento está a fazer investimentos de aumento no fundo do molho para poder dar melhores condições de navegabilidade aos navios, e o que a gente sabe é que esses custos de investimento que estão a fazer no aumento no crescimento do molho não vão ser imputados aos seus clientes, não vão ser imputados à navegação marítima, e por isso, de certa maneira, nós o que pretendíamos era que aqui fosse feito exatamente da mesma maneira, o tratamento fosse igual. Não faz sentido nós sermos sobrecarregados com sobrecusto, quando todos os outros modos de transporte não são sobrecarregados com custo nenhum associado àquilo que é o custo de melhoria da infraestrutura, que se chama Porto de Sines. Penso que fica claro qual é que é a nossa posição. Estou disponível depois para qualquer esclarecimento que pretendam. Penso que se podia dar por aqui, por encerrada aqui a minha contribuição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agora sim, cabe a vez ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Topa, a quem uma vez mais peço desculpa por, no tempo
indevido lhe ter passado a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem nada que pedir desculpa. Aliás, a colaboração entre estes grupos parlamentares sempre foi profícua e continuará a ser. Cumprimentar os seus deputados e agradecer ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa e ao Dr. Pedro Pereira, julgo que não estou percebi bem o nome, a presença aqui, as importantes informações e, sobretudo, os contributos para a discussão de um tema que é muito atual. Ainda hoje, nesta mesma comissão, tivemos a apreciação de um relatório relativo a uma diretiva europeia que visa precisamente permitir esta interoperabilidade dos vários, no transporte ferroviário e o aumento da cota modal do transporte ferroviário. Portanto, relativamente à sua intervenção, o Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa referiu que, digamos, este aumento da cota modal do transporte ferroviário estava alinhado com os objetivos do Governo. Eu diria que até será das poucas coisas em que ainda bem, se perdemos alguma capacidade de decisão para a Europa, é nesta vontade europeia, que é uma vontade absolutamente consensual. E dito isto e concordando consigo quanto a esta vontade consensual, eu estava a ouvi-lo e lembrei-me da célebre história da mãe e do filho, que vê o filho a marchar e é o único a marchar correto. E eu devo dizer que o PSD continua muito intrigado com este processo, porque, para todos os efeitos, o Porto de Sines detém exclusivamente capitais públicos. E, portanto, a tutela é o Governo. Há toda uma mensagem política no sentido de valorizar o transporte ferroviário. E eu devo dizer que isto não é sequer do Governo, acho que é uma mensagem absolutamente transversal a todos os partidos. Mas, no entanto, a ação concreta é exatamente em sentido contrário. E, portanto, não percebi ainda como, mas deve ter havido qualquer sinal, uma qualquer percepção que permitiu que isto fosse feito. E esse sinal, essa tendência, resultará de alguma coisa que não percebo de onde é e pergunto-lhe se o Sr. Doutor terá essa informação. Porque aqui eu acho que mais importante que este caso concreto que se pode resolver, há um sinal, uma sensação de que isto pode ser feito, que contraria, julgo que a vontade do Governo, mas a vontade unânime de todos estes partidos. E isso é algo muito importante e que é algo que tem que ser discutido genericamente no incentivo ao transporte ferroviário. Porque eu julgo que, no fim, estamos todos de acordo. Nós temos que criar condições para ter mais transporte ferroviário. Mas os meios para lá chegar, eu julgo que não estão ainda suficientemente discutidos, não estão ainda suficientemente pensados e temos que ter essa capacidade. E, portanto, eu julgo também que há uma série de aspectos que o Governo Central não pensou e que tem que pensar. A primeira questão é até que ponto o nosso equilíbrio nos vários meios de transporte, nomeadamente nos apoios ou deixar de ter apoios, e julgo que esta discussão, para ser séria, tem que ser bastante mais abrangente, porque também há outros impostos diferentes, mas hoje em dia, pergunta número 1, o transporte ferroviário é injustamente apoiado ou não? Segunda questão que acho importante relativamente ao transporte ferroviário é a questão da estratégia. Nós sabemos que no transporte ferroviário, no caso das mercadorias, ele está liberalizado, mas toda a infraestrutura é do Estado. E, portanto, há aqui um aspecto que deve ser pensado. Como é que nós vamos ter esta relação e a maneira como se calculam estas taxas, e eu aqui, no caso concreto, falamos de uma taxa no Porto de Sines, e que o Sr. Doutor aqui, pela primeira vez, nos falou, e muito bem, de que lhe parece injusta a taxa. Ou seja, a taxa é calculada com o pressuposto de que, para pagar os custos, que seria, digamos, um limite superior do cálculo admissível até para a Comunidade Europeia, eles vão ter uma perda de 40% no transporte. E isto, diga-se em abono da verdade, que parece um contrassenso. Ou seja, com a informação que tem hoje, como é que um porto calcula uma taxa partindo deste princípio? Não sei se nos pode dizer alguma coisa, mas atendendo também a facilidade de termos aqui a Associação do Transporte Ferroviário,
isto de alguma forma se pode aplicar às taxas de utilização e ao panorama ferroviário português. Não era, obviamente, o objeto do requerimento, mas julgo que é um aspecto aqui importante. Se no caso concreto as taxas aparentemente não eram bem calculadas, já não falo da capacidade da verificação e da justificação dada para os valores concretos dos custos do Porto, que acho que também aí tem que ser auditada e verificada por uma entidade externa, e, portanto, faço-lhe esta pergunta. Essa auditoria e essa verificação é fiel ou não? E, no restante transporte ferroviário, como é que funciona essa auditoria e verificação e é fiel ou não? E, já agora, digamos, sendo a Autoridade de Mobilidade e Transportes aparentemente a entidade que tem competência para fazer isso, pergunto-lhe qual é a vossa percepção. Já fizemos esta pergunta a 2 operadores, mas como representam o setor globalmente, julgo que tem mais essa capacidade. Essa agência tem capacidade, o trabalho está aquém, não está, tem meios, não tem. Qual seria a vossa opinião? Sr. Deputado, e para terminar, não lhe quero agora tirar a palavra. Há bocado dei-a inadvertidamente e não lhe dou alguma tolerância para terminar. Faz favor. Eu começo a achar que hoje temos problemas, porque julgo que temos 7 minutos. Peço-lhe desculpa, então, estava a preparar a minha intervenção para 7 minutos. E, portanto, eu posso então terminar e deixo para uma segunda ronda, se estas são as minhas perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado, mas eu dar-lhe a tolerância para terminar a intervenção. Mas ainda temos uma segunda ronda, para a segunda ronda. Muito bem. Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa, faz favor, 5 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Top. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Bem, as autoridades portuárias têm autonomia, apesar de serem tuteladas pelo Governo. Há uma tutela, efetivamente, mas também está previsto que elas têm autonomia de decisão e está na esfera da sua autonomia tomarem a decisão para taxas que queiram aplicar no âmbito da sua atividade. Não lhe vou dizer que também não concordo que o Governo possa aqui dar um sinal no sentido de dar uma orientação genérica sobre o que é que acha que é importante para o Porto e para uma autoridade portuária e considerar naquilo que é a sua atividade, mas admito eu que, respeitando sempre a autonomia que o Porto tem, e por isso, no final do dia, eu diria que a responsabilidade pela definição desta taxa, pela forma como ela é calculada e pelos custos que estão imputados à taxa, é sempre da autoridade portuária e penso que é a autoridade portuária que deve responder por eles. Sobre a sua pergunta sobre o transporte ferroviário é injustamente apoiado ou não, a nossa convicção é que o transporte ferroviário vive hoje em dia uma realidade que é uma realidade um bocadinho difícil de compreender, que é todos concordamos que, do ponto de vista da tendência e do ponto de vista dos grandes objetivos para a ferrovia, o caminho tem que ser por aqui. Depois, na prática, como o Sr. Deputado dizia, e de facto concordo com o que disse, na prática há medidas que são tomadas que acabam por não ser coerentes e consistentes com aquilo que é a política pública relativamente ao transporte ferroviário. E isso acaba por prejudicar sempre o transporte ferroviário em detrimento dos outros modos de transporte. O transporte ferroviário tem uma operação logística que é muito mais complexa do que aquilo que é o transporte, por exemplo, rodoviário, e isso só por si já é uma complicação acrescida para aquilo que é um serviço a prestar ao seu cliente, mas ele, além da complexidade logística que tem na sua operação, tem ainda uma série de custos de contexto que são atribuídos pelos diferentes organismos públicos, verdade seja dita. Falou há pouco na taxa de utilização, é uma taxa de utilização que incide sobre o transporte ferroviário, em que não há forma de qualquer comboio que circule na rede não consegue deixar de pagar. O caminhão que anda na estrada nacional não paga qualquer tipo de custo associado à utilização dessa infraestrutura. E isso acaba por ser uma desvantagem concorrencial que existe, nítida, do transporte ferroviário face ao rodoviário. E eu lembro-me perfeitamente de falar com operadores rodoviários que muitas vezes diziam, ok, nós precisamos de descontos nas portagens para fazer a ligação à fronteira nos eixos que existem rodoviários de acesso à fronteira, mas também usamos a estrada nacional para fugir ao pagamento de portagens para sermos mais competitivos. A ferrovia não consegue fazer isso e a ferrovia, o que está neste momento confrontada é com uma perspectiva de aumento de custos de taxa de utilização, aumento de custos
com esta taxa de acesso ao Porto de Sines, e nós sabemos que na rodovia a tendência está a ser no sentido contrário, que não pomos em causa as razões associadas ao facto de haver essa necessidade de baixar as portagens. Nós compreendemos que há razões até do ponto de vista da coesão territorial e interioridade, mas para a ferrovia não há essa visão. E isso faz com que haja aqui um discurso que seja muitas vezes inconsistente com aquilo que deveria ser a política pública. Eu diria que para isso é importante as pessoas, no fundo, verem a visão integrada do setor dos transportes como um todo e perceber quais é que são as dinâmicas que existem, que é preciso mexer para podermos todos, de uma forma objetiva, estarmos a contribuir para aquele desígnio que é aumentar a cota modal do transporte ferroviário, para aumentarmos a descarbonização do setor dos transportes. E por isso a minha resposta é: o transporte ferroviário é injustamente, ou melhor, não tem apoios, injustamente, e portanto devia ter mais apoios, porque não se consegue aumentar o transporte ferroviário sem se criar incentivos para essa transição. Nós, enquanto associação, estamos a criar um estudo para podermos apresentar medidas concretas ao governo português, no sentido de permitir, de uma forma muito objetiva e concreta, ter medidas para aumentar o transporte ferroviário. Como fazem o cálculo das taxas e a auditoria dos custos incluídos? Isto porque estou a ver que o tempo está quase a acabar, Sr. Presidente. Eu penso que isso é um tema que é bastante importante, porque os operadores não foram envolvidos nisso. Os operadores foram informados de que haviam esses custos e que iria haver uma taxa para suportar esses custos. Mais nada do que isso, mais os próprios operadores não foram informados se aquele serviço que o Porto de Sines considera que está a ser prestado era uma mais-valia e que esses custos eram custos que eram consistentes com o serviço que o Porto considera que está a ser prestado aos operadores adicional. Os operadores não concordam, acham que esse serviço adicional não existe e não são beneficiados da maneira como o Porto considera que são. Sobre a capacidade da AMT para emitir opinião, do ponto de vista técnico, a AMT tem todas as condições para prestar apoio. Tem, às vezes, isto é uma sugestão nossa e que nós temos procurado também daquilo que é a relação entre uma associação, que é uma associação recente, e, portanto, também como recente que é, está a dar os primeiros passos também nesse sentido, com o regulador, começar a sensibilizar o regulador para ter capacidade de ter uma visão e uma visibilidade técnica, não apenas do ponto de vista mais teórico, mas perceber do ponto de vista técnico operacional, digamos assim, maior conhecimento sobre como é que a operação funciona, para perceber os ganhos efetivos ou não de uma medida ou outra para aquilo que é um transporte ferroviário. E penso que respondi a todas as perguntas, Sr. Deputado. Se tiver mais alguma questão, estou... Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado, faz favor, também 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa e ao Dr. Pedro Pereira. E dizer, primeiro, que se quisermos pôr isto de combate político, vamos dizer que o Governo devia intervir na taxa, e eu acho que isso não é assim. Eu acho que o Governo deve respeitar a autonomia da autoridade portuária. Aqui, claramente, que se percebe que é uma medida, e depois de ouvir a TAP Cargo, o Captrain e a Medway, claramente se percebe que é uma medida discriminatória, porque uma vez que a taxa é aplicada só ao modo ferroviário e não é aplicada ao modo rodoviário. E também se percebe claramente que um porto, não sendo eu o grande especialista em portos, um porto não vive de taxas e de taxinhas e de implementação de portagens, vive da capacidade de receber mercadorias e de as escoar. Quanto mais receber, mais escoar, mais rentabilidade tem o porto, e aquilo que está a ser feito com a implementação desta taxa está a aplicar uma restrição até das empresas de mercadorias à entrada no porto, e vai contra os objetivos do Green Deal. Nós queremos aumentar a cota ferroviária de 13% para 30% em 2030, e nós só conseguimos aumentar essa cota diminuindo, por exemplo, a taxa de uso, evitando este tipo de taxas à entrada dos portos, aumentando o número de material circulante, aumentando o número de canais disponíveis. Nós percebemos claramente, e quem avalia os últimos anos da ferrovia, eu muitas vezes falo com paixão, e ainda bem que há um conjunto de pessoas a nível nacional que vão falando com paixão, porque muitas vezes aquilo que nós vamos dizendo, ou as medidas que queremos fazer no modo ferroviário, depois não são implementadas da forma como queríamos, e existe este problema como esta taxa, ou seja, o Governo está a investir como nunca na infraestrutura, mas depois na parte da operação começam a aparecer estas taxas, que nos criam alguns problemas aos operadores ferroviários.
Numa primeira análise, e nesta análise eu separaria aquilo que é a taxa de uso, em que o grupo parlamentar tem uma proposta e tem propostas relativamente à taxa de uso. A única forma de tornarmos a ferrovia mais competitiva é diminuirmos a taxa de uso, é olharmos para as reduções do preço de combustíveis do modo rodoviário e aplicarmos à modo ferroviário. Até porque nós no futuro vamos ter um problema. Cada vez mais as empresas rodoviárias têm dificuldade em ter pessoas que consigam trabalhar durante 15 dias em longas jornadas pela Europa de caminhão, e a única forma de sermos competitivos e de transportarmos a nossa mercadoria é utilizarmos o modo ferroviário para nos levar os caminhões até ao local ou até aos países onde exportamos, e depois usarmos o sistema porta a porta, em que os motoristas utilizam esse sistema para entregar as nossas mercadorias. É importante referir que apesar do grande esforço que as empresas ferroviárias têm feito, também têm sofrido aquilo que é os investimentos. Não é? A linha da Beira Alta está fechada, é um grande investimento e vocês acompanham esse investimento. Nós temos ouvido várias vezes na televisão a acompanharem este investimento e a apoiarem e a perceberem os motivos porque é que as obras se atrasam, não é? Nomeadamente falta de mão de obra e falta de planeamento ao longo de algumas décadas. Não é? Não podemos culpar um governo de tudo que não fizemos durante décadas. O que é certo é que desde 2018, 2017, há um novo impulso na ferrovia, há um grande investimento no corredor internacional e depois, na parte final da minha intervenção, farei algumas perguntas sobre o corredor internacional, mas claramente que a abertura da linha da Beira Baixa, há grande investimento no corredor internacional norte, na linha do Minho, em que já circulam vários comboios de mercadorias e recentemente foi colocada a sinalização eletrónica. Eu gostaria de deixar algumas perguntas, porque estas perguntas servem até de recomendação para a autoridade portuária, que é, se a autoridade portuária do Porto de Sines continuar a ir à frente com esta taxa, eu percebi que recentemente passou dos 150 para os 100 euros, ou seja, depois da AMT dar uma recomendação para verificarem a legalidade da taxa e verificarem o valor da taxa, sei que reduziu, mas aquilo que vocês dizem é que não queremos pagar taxas, porque o modo rodoviário também não paga taxas, queremos que não haja medidas discriminatórias. Eu pergunto-lhe se ponderam deixar de operar para aquele porto, se aquele porto poderá, ou seja, na hora de escolher entre o Porto de Sines e o Porto de Leixões, qual é que vão escolher, e o Governo está a fazer um grande investimento, o maior investimento dos últimos 100 anos, numa infraestrutura ferroviária, que é o Torso Internacional Sul, entre Évora e Caia, e se isso não cria problemas ao número de comboios que vão passar naquela linha, uma vez que vocês canalizarem todos os vossos esforços para os restantes portos, para o Porto de Aveiro, para o Porto de Leixões, uma vez que nesses portos não pagam taxas, não nos irá criar problemas na passagem, ou não nos irá limitar o número de comboios que vão passar no Troço Internacional Sul. E depois a outra pergunta é se vocês não estão preocupados se esta medida às vezes pode contaminar, entre aspas, outros portos, ou seja, uma taxa que não é aplicada para aquilo que percebemos na Península Ibérica, não há muitos portos a aplicar este tipo de taxas. Também percebemos que os operadores ferroviários, dada a limitação de material circulante que têm e dada a aposta que têm feito, nomeadamente a Medway acabou de comprar a parte da Renfe, dada a aposta que têm feito na Península Ibérica, não poderá optar por não utilizar os portos nacionais até, começar a utilizar os portos espanhóis. Isso cria-nos claramente problemas de competitividade ao país. As nossas empresas exportadoras vão ter dificuldade em transportar as suas mercadorias, os seus bens em transporte ferroviário, o que irá aumentar o custo no modo rodoviário. Eu ficaria por estas perguntas, depois faríamos uma segunda ronda. Peço imensa desculpa e obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Rebelo de Sousa, faz favor, os mesmos 5 minutos para resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, uma nota prévia. Acho que estamos muito alinhados do ponto de vista da visão de que temos para aquilo que é a ferrovia e o que deve ser a ferrovia, nas várias vertentes, pelo que ouvi. Respondendo muito concretamente às suas perguntas, em primeiro lugar, os operadores ferroviários vão ter que falar com os seus clientes para passar para os clientes o custo associado a esta taxa de acesso. E, portanto, não vai depender, em primeira instância, da vontade dos operadores o dar ou não estar a mudar de um porto de Sines para outro porto, mas se os nossos clientes nos disserem que, do ponto de vista daquilo que é o preço, e todos nós temos consciência que o transporte de mercadorias é fundamentalmente orientado pelo preço,
Nós muitas vezes podemos achar que não, mas o preço, no final do dia, é a variável mais importante para uma mercadoria ir por um lado ou pelo outro, porque, como no setor costumam dizer, a carga vai sempre encontrar o seu caminho, seja de um modo ou do outro. E o que vai à procura é da forma mais competitiva. E se os nossos clientes acabarem por sentir que o facto de estarem a ser impostos taxas ou custos que tiram competitividade ao Porto de Sines face a outros portos, os nossos clientes têm toda a legitimidade para poder sentir que querem desviar, quer para outro porto nacional, e para isso, procurando manter a sua associação com a Ferrovia Nacional, ir para Aveiro ou ir para Leixões, como dizia o Sr. Deputado, mas que também não podemos deixar de ter essa reflexão em cima da mesa, podem ter a mesma ambição e a mesma vontade de mudar para outro porto mais competitivo no espaço da Península Ibérica. E, como bem disse o Sr. Deputado, os nossos operadores de transporte de mercadorias ferroviários são operadores ibéricos. Portanto, muitas vezes, se o cliente quiser mudar para outro porto, em Espanha, ou se tiver a oportunidade de manter o mesmo cliente associado, pode haver até a tentação de deslocação de alguns meios de material circulante para outros portos, para outras áreas, para dar resposta a uma necessidade, que é uma necessidade de transporte de carga. Portanto, o mercado também tem estas coisas, o mercado a funcionar permite que haja também essa flexibilidade entre portos, e isso é algo que não me parece que seja aqui uma preocupação do Porto de Sines, mas que é uma preocupação nossa, porque isso de facto pode acontecer. E mais, se por acaso baixarmos o volume de tráfego de comboios no Porto de Sines e houver estes custos de manutenção associados para pagar esta taxa, isto significa o quê? Que vão aumentar o valor da taxa de acesso aos portos para pagar o mesmo custo de manutenção, porque de repente estão menos comboios a circular lá. Se o driver é pagar estes custos de manutenção, qual é que é o objetivo do Porto? Como é que o Porto vai fazer essa gestão consoante haja aumento ou redução de tráfego ferroviário? Nós não sabemos, nada é dito sobre o assunto, e é uma preocupação, porque isso significaria que estaríamos a cavar ainda mais a sepultura do transporte ferroviário, e para nós isso é incompreensível. Penso que com isto já respondi a todas as perguntas do Sr. Deputado. Do Centro Internacional. Bem, do Corredor Internacional Sul. Sim, bem, o Corredor Internacional Sul para nós é estratégico do ponto de vista daquilo que pode ser o aumento da capacidade de transporte ferroviário de mercadorias e daí fazer todo o sentido o investimento que está a ser feito pelo Estado português. Investimento esse que não está terminado, porque o que está previsto é numa segunda fase ainda haver uma ligação entre Sines e Grândola, no investimento que está previsto no PNI 2030, para aumentar ainda mais a capacidade de transporte ferroviário, porque vai reduzir pendentes, isto falando um bocadinho mais técnico, e que vai permitir que haja maior capacidade ainda para transporte ferroviário. Esse investimento só faz sentido havendo um efetivo aumento do transporte ferroviário. E para isso estamos a contar com o Sines. O Sines é fundamental aqui. Portanto, se o transporte ferroviário, a partir de Sines, tiver uma tendência de redução ao longo dos próximos anos, acho que fazia sentido olhar para isto de uma forma integrada e perceber até que ponto é que os princípios que estiveram subjacentes ao investimento que foi feito no Corredor Sul continuam a fazer sentido. Sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento especial ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Muito obrigado por ter vindo e pelos esclarecimentos que já nos prestou. Sr. Doutor, deixe-me que lhe diga que isto para nós é além de uma estupefação grande, quando soubemos desta taxa que iria ser cobrada, é também um misto de incompreensão e de revolta. Incompreensão porque, a partir do momento em que nós temos definido pelo Governo até 2030 uma meta de descarbonização, em que devemos incentivar os meios de transporte menos poluentes, e neste caso em que se insere naturalmente a ferrovia, surge o Porto de Sines a querer cobrar uma taxa de acesso. É que depois nós vamos ver o que diz o resto do conteúdo e é para manutenção e gestão da infraestrutura ferroviária. Mas o nome que lhe dão, só por si, já está mal aplicado. Taxa de acesso. Portanto, vocês querem entrar, pagam. Depois, o segundo ponto com o qual nós também não concordamos tem a ver com o valor.
é porque nós já questionamos várias entidades e ainda ninguém nos soube explicar o porquê de 158 euros. Portanto, se foi o livre-arbítrio da administração do Porto de Sines, então façam o favor de informar, a dizer nós queremos atingir uma faturação anual em taxas de acesso ao Porto por via ferroviária de X milhões de euros. Tendo em conta o volume anual de entradas de comboios, nós queremos atingir esta faturação. Mas então que nos expliquem desta forma. Portanto, não podem apenas e só definir um valor, cobrar e não haver explicação. E depois, como o Sr. disse também numa entrevista em junho ou julho, e muito bem, isto nem sequer foi levado à consulta pública. Portanto, a administração do Porto de Sines nem sequer fez uma consulta pública prévia antes de anunciar uma decisão que ela própria colide com os interesses do Governo no que ao processo de descarbonização diz respeito. Mas também foi dito aqui pelo Sr. Administrador da Medway que há uma situação preocupante. É que já está em estudo, e há uma notícia que o comprova na Rádio Campanário Online, a dizer que o exemplo de Sines vai ser seguido, foi o primeiro que apareceu, mas há mais. O exemplo de Sines vai ser seguido nos portos de Lisboa, Setúbal e Leixões. Portanto, aqui há uma incongruência tão grande. Felizmente, houve um organismo que até tem alguma ligação indireta ao Governo, da AMT, que veio suspender este processo que ninguém o compreende. E também já recebeu rasgados elogios do setor, e do setor também, nessa mesma entrevista, fez essa referência, aludindo também à posição fortalecida da AMT e que nós corroboramos sem qualquer questão. Mas também é importante chegarmos aqui a este ponto e percebermos o seguinte. O Governo e o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, e muito bem, que houve um investimento do Governo na ferrovia e só para esta infraestrutura estamos a falar em quase 10 milhões de euros de investimento. Quase 10 milhões. E se há este investimento, naturalmente que tem que haver conversações entre quem tutela esta infraestrutura e a administração do Porto de Sines. Portanto, não pode ser o Governo a investir dinheiro do erário público e ser a administração do Porto a vir cobrar a quem quer trabalhar. Porque, vamos lá ver, o Sr. disse, e muito bem, que fundamentalmente nós temos de estar atentos, no fim do dia, as empresas olham para o valor. E se eu tenho uma mercadoria que tem que ser transportada, se o meio preferencial seria a ferrovia, mas se a ferrovia vai encarecer, porque, com toda a certeza, quem vai fazer o transporte vai ter que diluir aquele pagamento da entrada pelas diversas encomendas. Portanto, vai ficar mais caro para mim enquanto consumidor final. Portanto, isto é o básico da economia, isto é o grau zero de quem está a começar a estudar a economia. E parece-me que, neste caso, quem decidiu na administração do Porto de Sines, das duas uma, ou percebe muito pouco da área de economia, ou tem um objetivo de faturação que ainda ninguém o percebeu, mas fora do core business da administração, porque a administração do Porto de Leixões deve se preocupar com o core do seu negócio, que é receber e escoar a mercadoria que lá entra. Portanto, era só esta a questão que eu tinha para colocar ao Sr. E se sabe também, enquanto naturalmente interessado, é diretor executivo da APF, se esta medida vai ser alargada, como já foi noticiada, aos restantes portos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Rebelo de Sousa, faz favor, os mesmos 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, essa questão é uma preocupação que nós temos presente. Não temos... Vamos lá também agora pôr as coisas de uma perspectiva. Até agora não houve mais nenhum porto a dar a indicação de que pretendia alargar a taxa, instituir uma taxa semelhante. É óbvio que a partir do momento em que houver esta taxa em vigor, pode haver a tendência de outros portos sentirem que têm ali uma fonte adicional de receita face àquilo que era esperado. Isso é... Desculpa.
Isso é algo que nos preocupa e que nós, como deve certamente compreender, pretendemos evitar, porque a partir do momento em que, de facto, tivéssemos uma taxa de acesso alargada a todos os portos nacionais, nós o que estaríamos a falar não era apenas uma perda de competitividade da ferrovia, era uma perda de competitividade dos próprios portos nacionais de uma forma direta, porque ainda há muitos clientes que utilizam a ferrovia e vão querer continuar a usar a ferrovia. Se em Portugal fica mais caro, vão por outra via e vão à Espanha e fazem também por ferrovia via Espanha. É uma preocupação que temos, naturalmente, mas também não temos nenhuma indicação que outros portos o queiram implementar. Podem estar à espera para ver o que é que acontece neste caso e depois logo se vê. Espero ter respondido ao Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Vamos iniciar a segunda ronda. Já me tinham manifestado essa vontade e, portanto, relembro que a segunda ronda cabe em 2 minutos a cada grupo parlamentar e a resposta conjunta no fim, no mesmo tempo utilizado pelo conjunto de todos. Inicia o PSD a segunda ronda e agora penso que é o Sr. Deputado Jorge Mendes e o Sr. Deputado António Topa, partilhado. Não há terceira ronda. Partilhada, portanto, o tempo partilhado. 2 minutos. Muito bem. 2 inscrições, está bem. Então, eu começo o Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. Sr. Deputado, peço desculpa, não se esqueçam onde vai. Eu ainda nem pus o tempo a contar, portanto vamos reiniciar. Não, há aqui só um equívoco que eu queria esclarecer. A segunda ronda, aliás, eu estava a dar essa indicação correta. A segunda ronda são 2 minutos a cada grupo parlamentar, não é 2 minutos a cada senhor deputado. Por isso é que eu estava a fazer sinal que a inscreverem-se os dois terá que ser tempo partilhado. Sr. Presidente, de facto, tinha a sensação que era por deputado, não sendo assim eu abdico da minha intervenção. Muito bem. Sr. Deputado, isso já decorre do orçamento, isto decorre do regimento, mas essa modalidade é assim aplicada no Orçamento de Estado, por exemplo. Aí sim, na ronda final, 2 minutos a cada grupo parlamentar, a cada deputado inscrito. A não ser que tenha havido também alguma alteração entretanto, mas é assim. Neste nosso regimento é 2 minutos por cada grupo parlamentar, não há a menor dúvida. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Mendes, então eu pedi-lhe para reiniciar a intervenção. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, agradecer a exposição e a resposta às questões do Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Realmente, todos nós fomos surpreendidos, os senhores ainda muito mais, enquanto operadores no setor de transportes, no caso o ferroviário, pela decisão unilateral de imposição de uma taxa de uso de acesso ao Porto de Sinos em janeiro deste ano. Realmente o PSD, em fevereiro, requereu a presença nesta comissão das várias entidades, inclusive a Vossas Excelências, mas nós tivemos aqui um grande silêncio do Governo durante todo este processo e, graças a Deus, que a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, que a 28 de abril emitiu um parecer, uma deliberação, a suspender a intenção. Eu sei que o Porto de Sinos emitiu as respectivas faturas de cobrança, mas a suspender a aplicação dessa mesma tarifa. Bem, eu creio que o Porto de Sinos está-se a preparar para novamente apresentar um valor para uma taxa a aplicar no acesso dos comboios ao Porto de Sinos. Creio que está a cumprir os trâmites, em especial à espera de parecer positivo da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Não sei se os senhores já foram ouvidos, se foram tidos em conta algumas das vossas observações, coisas que colocaram que são pertinentes, mas, como sabemos, tudo isso põe em causa a competitividade não só do transporte ferroviário, mas também dos nossos portos. Em Espanha existe uma grande concorrência entre os portos espanhóis, por exemplo, basta ir ao norte, a Corunha, Vigo, Ferrol, que são muito competitivos entre eles, e depois com o Porto de Leixões. Portanto, não estão só a competir com o Porto de Leixões, mas também entre eles, e eu creio que não existem este tipo de tarifas. Portanto, era a primeira questão que eu gostava de colocar. São os portos espanhóis, nossos concorrentes, existem este tipo de tarifas de acesso aos portos. E a segunda, como já o referiu, vão ter que transpor para os operadores, os transitários, digamos, estes custos, e eles, por sua vez,
às empresas importadoras e exportadoras, até que ponto é que isso afeta a competitividade, em especial do Porto de Sines. É só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa também se inscreveu. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Duas perguntas simples. A primeira, eu na minha primeira intervenção falei de uma medida discriminatória, uma vez que a taxa é aplicada à ferrovia, à rodovia, mas não vou colocar isto na guerra ferrovia-rodovia, porque acho que ninguém tem a ganhar com isso. Uma taxa destas aplicada afeta a competitividade do país. Ou seja, esta cadeira, que se calhar foi feita em Paredes, que é a terra onde eu vivo e onde se faz boas cadeiras, ficará mais cara, porque se aplicarmos taxas... Se quisermos vender esta cadeira para Angola ou para o Brasil, esta cadeira ficará mais cara porque vamos aplicar uma taxa e quem vai incorporar a taxa será o fabricante ou o consumidor final, ou seja, podemos ali alguma competitividade. A pergunta que lhe faço é, acha que a taxa deve ser retirada pelo Porto, já, uma vez que também não há rodoviária, ou acha que também deve ser aplicada uma taxa à rodovia? Acha que a taxa deve ser retirada para a rodovia e para a ferrovia? O Porto dedicar-se àquilo que deve fazer, que é receber mercadoria e escoar rapidamente a mercadoria, e tem essas taxas, não é? E não usar taxas e taxinhas para pagar o serviço de manutenção de um investimento que foi feito, que isso não faz, à partida não faz sentido nenhum. E aproveitar também estes 30 segundos finais, apesar de não estar no âmbito desta audição, e uma vez que possivelmente não será chamado cá para nos falar da taxa de uso, eu gostaria que nos falasse aqui, até porque estamos cá os partidos que normalmente governam o país e que têm mais responsabilidade sobre a política do país, eu gostaria que nos falasse um pouco da taxa de uso nos 2 minutos finais. O que é a taxa de uso, quais são os problemas que Portugal tem com a taxa de uso, o preço da taxa de uso está demasiado elevado em relação a outros países da Europa, nomeadamente Espanha, França. As empresas de mercadorias ficaram de nos enviar uma tabela comparativa das taxas de uso nos vários países, isso é importante para o nosso trabalho, é muito importante e reforçava o apelo para nos enviarem essa taxa de uso. E nós sabemos que os custos de manutenção de uma infraestrutura ferroviária é brutal e para diminuir, ou seja, para pagar esse custo, é preciso passar muitos comboios. Quanto mais comboios passam, mais podemos diluir a taxa de uso. Se nós temos restrições fortes à passagem de comboios, cada vez vão passar menos comboios, os comboios vão passar a partir de Espanha e a nossa taxa de uso vai cada vez ser maior, ou a linha vai ter baixa rentabilidade e não vamos conseguir pagar a taxa de uso, ou não vamos conseguir pagar os custos de manutenção da infraestrutura, uma vez que não passam lá comboios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Rebelo de Sousa. 4 minutos para responder. O Chega prescindiu de usar da palavra na segunda ronda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que, fazendo aqui, tentando responder aqui às perguntas que foram colocadas, o Porto de Sines lançou um novo processo, porque não tinha feito nenhum processo, no fundo, inicialmente, nenhuma consulta pública. Estamos neste momento em audiência de interessados. Penso que hoje mesmo os operadores irão responder às questões que foram colocadas pelo Porto de Sines e no fundo, ao processo como foi apresentado pelo Porto de Sines, e dizendo de uma forma muito resumida, e não me querendo substituir aos operadores, porque as respostas são deles, que nós discordamos por uma questão de princípio com a taxa como por si. Temos dificuldade em perceber os custos e a forma como os custos foram calculados, porque nós não temos forma de saber como é que eles foram construídos, e ao mesmo tempo temos dúvidas sobre a forma como a taxa foi calculada, até porque, como eu dizia há pouco, se ele tem como base o certo volume de comboios a passar no Porto de Sines, se não se cumprir esse volume de comboios, o que é que acontece à taxa? Ela sobe, ela desce, o que é que vai acontecer? Até porque isso vai afetar não só a competitividade hoje da ferrovia, mas também a competitividade amanhã. É óbvio que isto pode afetar a competitividade de Sines, a partir do momento, ou melhor, vamos pôr isto de outra perspectiva, afeta a competitividade da ferrovia sem dúvida nenhuma. Corremos o risco de, com base no facto de estarmos a afetar a competitividade da ferrovia, o que virá a acontecer é haver mais caminhões a irem para Sines em vez de comboios. E isso é um contrassenso, não faz sentido nenhum. Pergunto, do ponto de vista da sustentabilidade, se o Porto de Sines considerou nas suas contas o impacto de ter mais caminhões, a entrar no Porto de Sines face àquilo que tem hoje, e não é mais 1 ou 2 comboios, é milhares de comboios.
Nós estamos a falar de milhares de comboios, porque cada comboio a menos são menos 30 a 40, representa 30 a 40 caminhões. Portanto, se tirarmos 1000 comboios, são 40 mil caminhões, que estamos a mais. Portanto, é preciso ter consciência do que é que estamos a falar. Não sabemos se o Porto de Sines teve isso em consideração, se isso tem custos associados, que terá certamente, não só para a infraestrutura, mas também para o ambiente e para os objetivos de sustentabilidade do país, se foi considerado ou não, e não percebemos em que medida é que o Porto de Sines acha que isso é uma medida vantajosa para eles. O Sr. Deputado, passando agora para o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu percebo que não queira pôr isto na dicotomia rodovia-ferrovia, mas temos todos que ter no final do dia a consciência, para nós aumentarmos o transporte ferroviário, vamos ter que diminuir o transporte rodoviário. Claro está que nós, ao mesmo tempo, ambicionamos e temos como objetivo crescer o transporte de mercadorias como um todo, isso significa que a economia nacional está a crescer, mas vai ter que haver sempre uma compensação. Dito isto, a sua cadeira pode não ficar mais cara se vier por caminhão. Portanto, isso é o risco, é deixar de vir por comboio e passar a ir por caminhão. Se calhar hoje em dia já vai por caminhão, não sabemos, mas no que diz respeito à taxa impropriamente dita, nós achamos que a taxa deve ser completamente abolida. Não deve haver taxa nenhuma, nem para a ferrovia, nem para a rodovia, por uma razão simples, e o Sr. Deputado disse-o, o Porto deve se cingir ao core do seu negócio, que é dar condições para aumentarmos o volume de comboios a chegar a Portugal, o volume de mercadorias a ser escoadas, e esse é que é o objetivo do Porto. Não é criar outras formas de rendimento, outras formas de receita, que não sejam essas, porque isso faz com que o Porto não esteja focado, faz com que o Porto tenha a tendência de tentar compensar a sua atividade de core ou decréscimo da sua atividade de core com outras taxas e taxinhas, como bem disse, e isso só vai afetar a competitividade da economia e não é esse o objetivo dos portos. E por isso, nós o que sugeríamos era que o Porto abolisse por completo essa taxa. Relativamente à taxa de uso, e isto porque já estou quase a terminar o tempo, e peço desculpa, Sr. Presidente, por isso, de facto, a taxa de uso é uma preocupação que também temos presente, já manifestámos a nossa preocupação às várias instâncias sobre esse assunto, porque nós compreendemos o que é que está subjacente ao cálculo da taxa de uso, só que, mais uma vez, vai no sentido contrário daquilo que é a política pública e daquilo que é os objetivos do Estado português, porque não é aumentando a taxa de uso que nós vamos contribuir para o aumento da produtividade da ferrovia. Comparando de uma forma muito simples, nós, se tivermos o aumento que está previsto para o próximo ano, de cerca de 23% em termos médios da taxa de uso para a ferrovia, e a taxa de uso é uma portagem, se me permitirem dizer desta forma mais corrente, uma portagem para cada comboio poder circular na rede ferroviária, portanto, cada comboio para circular tem que pagar a taxa de uso pelo número de quilómetros que percorreu dentro da rede ferroviária. Nós vamos ter uma taxa de uso em Portugal que vai ser cerca de 10 vezes superior àquilo que é em Espanha. E isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, em Espanha a taxa de uso já é substancialmente inferior à portuguesa, e isso porquê? Porque o Estado português, o Estado espanhol, de uma forma deliberada, tem procurado também não onerar os operadores ferroviários com a taxa de uso, e isto é uma sugestão que nós também queremos deixar aqui para Portugal, porque achamos que o Estado português deve caminhar no mesmo sentido para poder promover a competitividade da ferrovia, e eles, para o próximo ano, inclusivamente, vão mesmo congelar o aumento da taxa de uso. Porque a taxa de uso é feita com base em critérios europeus, portanto, não há uma regra para o cálculo da taxa de uso em Portugal diferente da regra em Espanha, é com base nos mesmos pressupostos, tem a ver com os custos de investimento e custos de manutenção associados à infraestrutura. Depois, a questão aqui que é preciso perceber é se nós queremos ou não queremos passar esse ónus, esse custo para os operadores ou não. Em Portugal, isso está a ser assegurado pelos operadores. Nos outros mercados não está a ser. Por exemplo, na Áustria a taxa de uso é zero na ferrovia. É zero. Nenhum comboio paga pela utilização da infraestrutura ferroviária. Portanto, nós temos de perceber e temos que olhar para o todo e temos de perceber em que medida é que nós estamos a fazer as medidas necessárias para aumentar a competitividade da ferrovia. Nós estamos também, enquanto associação, a criar um documento para apresentar ao Governo português, à AMT, para podermos partilhar aquilo que são propostas nossas para podermos aumentar a competitividade da ferrovia e nesse sentido, a taxa de uso é claramente uma das medidas fundamentais a ser olhadas, porque ela está na base também da competitividade da ferrovia. Se não foi ainda disponibilizada uma tabela comparativa de taxas de uso, Sr. Deputado, eu vou tentar fazer chegar aqui a esta Comissão, com a permissão do Sr. Presidente, essa tabela comparativa, porque acho que é importante para nós termos consciência de que a taxa de uso em Portugal é claramente mais elevada do que nos outros países e nós não conseguimos aumentar a nossa competitividade sem olharmos para estes custos de contexto de uma forma estratégica, integrada e deliberada, porque sem isso nós não vamos conseguir aumentar o transporte ferroviário.
Sr. Presidente, espero ter respondido a todas as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu agradecia até que os documentos que porventura nos pudesse fazer chegar, são sempre úteis, fizesse chegar ao e-mail da Comissão, que penso que tem, se não tem já o deixarei, e serão distribuídos por todos os deputados da Comissão. Queria naturalmente agradecer os contributos que nos trouxe e desejar bom trabalho e será sempre bem-vindo. Senhores deputados, não há senhoras deputadas hoje connosco, senhores deputados, terminamos a nossa reunião ordinária. Muito obrigado e até já.